Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Bom dia. Hoje vamos desfrutar da quinta-feira. O ler com oração está em Atos 13, versículo 2, que diz: Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Senhor Jesus, Senhor, vem falar, Senhor, para cada um de nós. Senhor, nos mostrar o Teu querer, Senhor, nos mostrar a obra do Espírito, Senhor, mostrar-nos o que o Senhor quer revelar, Senhor, o que o Senhor quer fazer. Senhor Jesus, Senhor, vem nos separar para a Tua obra. Oh, Senhor Jesus, nos chama, Senhor, para essa obra. Oh, Senhor Jesus, amém. O título de hoje é A Obra do Espírito, lembrando que estamos desfrutando da semana 1, que o título é Destinatário Timóteo, parte 1. Amém, vamos desfrutar. Tomando como figura a história de Gênesis 24, vemos que o Espírito é como o servo mais antigo da casa de Abraão, responsável por administrar todas as coisas e preparar a noiva para Isaque. De igual modo, o pai disse ao filho que aguardasse, e enquanto isso, enviou o Espírito para lhe preparar a igreja, sua noiva. Isso significa que tudo o que acontece na igreja procede da operação do Espírito. O livro de Atos conta a história da igreja e a operação do Espírito. O apóstolo Paulo foi um dos instrumentos escolhidos por Deus e usados pelo Espírito para cuidar das igrejas, no primeiro século. Saulo, como ainda era chamado, morava em Tarso, quando surgiu a igreja em Antioquia, uma igreja composta de gregos. Ali se levantou uma igreja muito saudável, maravilhosa, só de gregos, e por essa razão, Barnabé, um irmão notável em Jerusalém, foi enviado até lá. Essa foi uma ação do Espírito. Essa foi uma ação do Espírito para um movimento importante que aconteceria naquela cidade. Barnabé foi buscar Saulo em Tarso para cooperar no cuidado dos irmãos gentios em Antioquia. Ali, Paulo e Barnabé serviram juntos por 1 ano, tempo em que Paulo aprendeu a cooperar uns com os outros. Tudo isso foi obra do Espírito. Após esse período, o Evangelho deveria se expandir e outras igrejas deveriam ser geradas em terras gentias. Foi então que mais uma vez o Espírito agiu, separando Barnabé e Saulo para essa missão. Amados irmãos, tudo isso reforça a função do Espírito de administrar a casa de Deus. É como se ele dissesse: eu tenho uma obra e preciso de gente para realizá-la. Vou chamar Barnabé e Saulo. Àquela altura, Barnabé é quem estava à frente da obra. Barnabé e Saulo formavam uma boa dupla. No entanto, quando chegaram a Chipre, o Senhor deu indicações de que Paulo estava com a palavra, pois lhe fora revelado o conteúdo da economia de Deus. De Chipre foram para Pafos, depois para Perge, e nesse meio tempo, o jovem João Marcos, um primo de Barnabé, convidado por ele para os acompanhar e auxiliar, não aguentou a pressão imposta pelas adversidades, e voltou para Jerusalém, onde sua mãe morava. Notemos que a essa altura o Espírito já indicava que Paulo seria o principal ministro da palavra. Ele seria o canal da palavra profética. No início da missão, o Espírito colocou Paulo sob a liderança de Barnabé, que foi muito útil para que ele aprendesse lições de submissão. A partir de Antioquia da Pisídia, o Espírito Santo inverte a ordem dos nomes, como podemos ver. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Por causa de um tumulto promovido pelos judeus, eles tiveram de deixar a cidade e foram para Listra, onde a família de Timóteo morava. Em Listra, Paulo curou um coxo de nascença, um milagre que deve ter impressionado a mãe e a avó de Timóteo, propiciando que fossem salvos e se convertessem ao Senhor. O aleijado, que havia sido curado, também foi salvo, e os gregos, que eram muito místicos, passaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo do Mercúrio, pois este era o principal portador da palavra. Os moradores da cidade até mesmo trouxeram animais para oferecer em sacrifício na frente deles. Paulo e Barnabé, porém, pediram para que parassem com isso. Vejamos o que Paulo disse: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que há neles. Irmãos, quando pregarmos o Evangelho, não adianta discutir com as pessoas. Alguns podem querer discutir conosco alguma filosofia ou uma linha doutrinária. Nós, porém, não podemos cair na armadilha das discussões.
Ao pregar o Evangelho, devemos tão somente apresentar o Deus vivo, Criador do céu, da terra e de tudo que nela existe. Devemos falar das maravilhas que Deus fez e pode fazer na vida das pessoas. Nossa função é apenas apresentar o Deus vivo e verdadeiro. Preguemos o Evangelho, não discutamos. Pergunta: qual a função do Espírito na obra do Senhor? Amém, amados. Jesus é nosso Senhor. O que nós temos desfrutado na leitura de hoje é que o Espírito ele tem um modo de agir. Nós vimos que Paulo e Barnabé, junto com outros irmãos, estavam ali, em jejum e oração, orando ao Senhor para que o Senhor mostrasse o que ele desejava fazer. E o Espírito disse que separasse agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenha chamado. Nós vemos que o Espírito ele tem o seu modo de agir. O Espírito é como um rio. Assim como o rio tem um traço, um trajeto, o Espírito também tem um trajeto. O Espírito fez com que Paulo, por exemplo, fosse a Antioquia, por meio de sonho, fez com que Paulo visse que a Macedônia precisava de ajuda e fosse até a Macedônia. O Espírito impediu Paulo de ir a Jerusalém, porém Paulo ele foi desobediente ao Espírito, foi e acabou o quê? Sendo morto, sendo martirizado ali. E talvez o Espírito pudesse ter usado por mais tempo. O Espírito ele tem o seu modo de agir. Por exemplo, Paulo ele desejava ir até os confins da terra, que naquela época era por volta da região da Espanha, e o Espírito não permitiu que ele fosse. O Espírito ele tem o seu modo de agir. Nós vimos que uma das viagens de Paulo foi cancelada, digamos assim, porque o Espírito não deu paz, não permitiu que eles fossem. Nós vemos que quem está sendo sensível ao falar do Senhor percebe o que o Espírito deseja fazer. Por exemplo, Barnabé e Saulo, eles foram chamados como Barnabé sendo como primeiro e Saulo como segundo. Isso para que ele aprendesse uma questão de submissão. Ali até seu nome foi mudado de Saulo para Paulo, ele cresceu espiritualmente. E depois ele veio a se tornar o primeiro. Depois inverte-se a ordem e passa a ser Paulo e Barnabé, e não Barnabé e Saulo, como ainda era. Então, realmente o Espírito ele tem o seu meio de agir, como agir, por onde agir, o que fazer primeiro, para onde ir. Nós vemos isso em todas as viagens de Paulo. Quando o Espírito dava paz, Paulo ia. Então nós precisamos, amados, estar sendo sensíveis ao falar do Senhor, sendo sensíveis ao Espírito. E isso se dá por meio do exercício do nosso Espírito. Quanto mais nós exercitarmos nosso Espírito, nossa comunhão, nossa intuição, ela vai estar mais aguçada para perceber o que o Espírito deseja fazer. Se o Espírito deseja que nós façamos ou não tal coisa, isso se dá por meio do nosso Espírito, sendo trabalhado todos os dias, sendo exercitado. É assim que nós vamos perceber o que o Senhor quer, ser sensíveis ao falar do Senhor. Nosso Espírito é como uma antena, O irmão Dudu compartilhou esse final de semana. Ele precisa estar na frequência certa para que nós possamos ouvir perfeitamente, sem ruídos, o que está sendo falado, Nosso Espírito realmente precisa estar na frequência certa com o Senhor para percebermos o que o Senhor quer. Então, que nós possamos estar sensíveis no nosso Espírito para perceber qual é o desejo do Senhor para aquela situação, para aquele momento, para a nossa vida. Ter uma visão que vem do Espírito, por meio da obra do Espírito. Amém, amados? Jesus é nosso Senhor. Uma ótima quinta-feira. Um bom dia a todos. Amém.